Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma oportunidade que nos concede. Amém? Gostaria de agradecer pelo convite à irmã Jane. Muito obrigado pelo convite. Ao irmão Vitor também, muito obrigado. É a primeira vez, é a segunda vez que eu falo fora da minha congregação. A primeira foi aqui na consagração da mocidade, eu não estava esperando por isso, mas aprove a Deus que me deu esta oportunidade para dar uma saudação bem rápida. Esta é a minha segunda vez pregando, então eu peço aos irmãos que orem por mim, e se eu falar algo que não esteja de acordo, tenham paciência. Eu nunca falei fora da minha congregação, amém? Eu convido os amados irmãos para abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Antes de ler, eu gostaria também de fazer uma menção honrosa ao meu querido avô, Joaquim, que já descansa no Senhor. Antes dele se converter, ele tinha recebido uma profecia que os seus filhos seriam servos do Senhor. Ele não era crente, mas ele caminhava na igreja às vezes. E essa bênção alcançou a família toda, os seus netos. Infelizmente, eu acho que ele não alcançou para ver os bisnetos. Ele já foi porteiro daqui na época do pastor Miguel, mas hoje ele descansa no Senhor, e eu gostaria de homenagear o meu querido avô, que foi um exemplo para a minha vida. Ele, quando era porteiro, se a igreja, o culto começava às 6 horas, 4 horas da tarde, ele já estava pronto indo para a igreja. O homem descia cheiroso, passava pelas escadas, e é um exemplo para a minha vida. Porque quando a gente vai fazer a obra do Senhor, a gente tem que fazer com gosto, com vontade, com prazer. E infelizmente eu não disse isso para ele, mas eu queria honrar o nome dele. Eu agradeço aos meus amigos também que oraram por mim. Eu pedi oração para todo mundo, porque, meu Deus, pregar fora da igreja, da nossa congregação é diferente. Então eu saí pedindo oração para todo mundo. Eu agradeço a todos os meus amigos, colegas, aqueles que eu não falei, enfim. Deus abençoe a todos, amém? Vamos ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Que o título diz bem assim: Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá. Em outras versões está escrito quem dera. Foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Como os irmãos bem sabem, já conhecem a história, vamos contextualizar um pouquinho antes de entrar propriamente no livro de Apocalipse, capítulo 3. João
apóstolo de Jesus, ele começa a anunciar o Evangelho. Jesus Cristo já havia subido para os céus, ele recebe o Espírito Santo em Atos 2, e aí ele começa a anunciar o Evangelho. E ele começa a incomodar o imperador da época, que era Dominiciano. Então, Dominiciano manda prender João e exila ele na ilha de Patmos, como os irmãos bem sabem. Chegando lá, o Senhor dá a visão para ele do livro de Apocalipse. E aí ele vai para os altos céus, é arrebatado para os altos céus, e o Senhor mostra tudo o que há de acontecer. E o Senhor manda ele escrever o livro de Apocalipse. E ele manda escrever 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que se encontram nos dias de hoje na Turquia. E a primeira carta é para Éfeso. Essa igreja era uma igreja que trabalhava muito, que aguentava o sofrimento com paciências. Eles não suportavam as más pessoas. Puseram à prova os que diziam que era apóstolos, mas na verdade não era. E o Senhor elogia a igreja de Éfeso por causa disso. Só que ele corrige também que Éfeso, como o evangelista Jezanias disse, tinha deixado o primeiro amor. Então o Senhor manda Éfeso voltar ao primeiro amor, que ainda dava tempo. Depois vem a igreja de Esmirna. Eu estou fazendo um resumo bem por cima. Esmirna era uma cidade que era bem rica. Junto com Éfeso, era próximo ao Império Romano. Então, eram 2 cidades bem ricas. Só que os crentes de Esmirna, é interessante que eles eram pobres. A cidade era bem rica, mas os crentes de lá eram pobres. O que acontecia? Acontecia que quando você aceitava Jesus em Esmirna, automaticamente você perdia o seu emprego. E eles ficavam à mercê. A igreja era muito pobre, mas porém o Senhor elogia eles. O Senhor não traz nenhuma crítica. O Senhor pega e diz: olha, vocês têm sido fiéis a mim. E veja, um detalhe interessante. Mesmo Esmirna sendo pobre, mesmo Esmirna não tendo nada, o Senhor ainda diz que eles vão sofrer tribulações durante 10 ou 15 dias, se eu não me engano, e mesmo assim eles permanecem fiéis ao Senhor. É interessante, né? Porque a gente, quando passa uma provação, uma dificuldade, muitos, não posso dizer por todos, mas automaticamente a gente começa a murmurar, sendo que a gente tem tudo dentro de casa. A gente tem comida, a gente tem água, a gente tem luz, mas ainda assim reclamamos da nossa vida. Não é? Mas Esmirna, apesar das dificuldades que passava, eles continuaram adorando ao Senhor, independente da dificuldade. Depois vem a igreja de Pérgamo. O Senhor corrige que alguns deles seguiam a doutrina de Balaão e outros dos Nicolaítas. Depois vem a igreja de Tiatira. A igreja tolerava as Jezabéis da vida. A Jezabel, como bem sabem, era aquela mulher malvada que perseguia os profetas e matavam. Depois vem a igreja de Sardo. Igreja que se achava viva, mas era uma igreja morta diante do Senhor. Cultuava ao Senhor, adorava ao Senhor, mas espiritualmente estava morta diante de Deus. Depois vem a igreja de Filadélfia. O Senhor não corrige eles, muito pelo contrário, elogia, porque nunca negou a Jesus, nunca negou ele. E depois vem a igreja de Laodiceia, que a gente vai discorrer. Mas eu gostaria de abrir um parênteses com os irmãos aqui, bem grandão. Os irmãos vejam que das 7 igrejas da Ásia Menor, só 2 que eram corretas diante do Senhor. As outras tinham seus problemas, tinham as suas dificuldades. Por isso que o Senhor corrige eles. É um erro tentar procurar uma igreja perfeita.
Não existe igreja perfeita. Se você por acaso um dia tentar achar e conseguir achar essa igreja, não vá, porque você é o erro dela. Toda igreja tem pecador, tem gente errada. É por isso que estamos aqui na casa do Senhor, porque não somos bons, somos seres maus, corruptíveis. Mas estamos aqui para tira um pouco o grave, por favor. Deus abençoe. Mas estamos aqui para ser pessoas melhores diante do Senhor. Então, se você procura uma igreja perfeita, está errado. A casa do Senhor tem pessoas errantes, mas graças ao bom Deus, que na sua infinita misericórdia, Ele ainda cuida dos seus servos pecadores. O Senhor cuida dos seus filhos, mesmo errando na presença dEle. Então, às vezes, a gente, quando peca perante o Senhor, acontece da gente se sentir sujo, se sentir imundo, ter vergonha de falar com Ele, ter vergonha de pedir perdão a Deus. Não, irmãos, não tenha vergonha de pedir perdão a Deus. Fale com Ele: Senhor, eu pequei contra Ti e realmente eu gostei, eu ainda queria fazer mais, mas por favor, Senhor, me perdoe, e o Senhor te perdoa. Aleluia, o Senhor perdoa os seus servos, Ele cuida dos seus servos. Enquanto vivemos nessa terra, vamos pecar, não adianta. Então não procure uma igreja perfeita. Às vezes procuramos, ou alguém pode procurar uma igreja perfeita, que se adequa ao seu estilo de vida, à sua forma de viver. Deixa eu lhe dizer, não é a Bíblia que tem que se adaptar a você e nem Deus. É você que tem que se adaptar a Ele. Aleluia. Propriamente na igreja de Laodiceia agora. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, os irmãos bem sabem, ficava em um vale chamado Lico. E neste vale ficavam 3 cidades, Hierápolis e Colosso. Colosso, se eu não me engano, posso confundir, tinha suas águas frias, próprias para o consumo. E Hierápolis tinha suas águas termais, ou seja, águas quentes, próprias para a medicina. Laodiceia, todavia, tinha suas águas mornas, que não servia nem para a medicina e nem para beber. Quando alguém bebia aquela água, automaticamente tinha vontade de vomitar. É por isso que o Senhor faz esta comparação com a igreja de Laodiceia. O Senhor tinha vontade de vomitar aquela igreja, porque era morna. E era assim as pessoas da época, quando bebia aquela água, automaticamente eles queriam vomitar. Então o Senhor faz esta comparação. Propriamente, como dizes, versículo 17: sou rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. O Senhor chama a atenção de Laodiceia, porque era uma igreja bem morna, e ele queria vomitar aquela igreja. E aí ele chama a atenção para este detalhe: como dizes, sou rico e nada tenho falta. A cidade de Laodiceia era uma cidade bem rica, não dependia do império, não dependia de ninguém. E a igreja da mesma forma, não dependia de ninguém, porque era uma igreja bem rica, tinha bastante sustento. E de nada eles tinham falta. Aconteceu um terremoto nos anos 60 depois de Cristo, eles não pediram ajuda por império, eles automaticamente se reergueram sozinhos. Então abrochou um espírito de ser autossustentável. Eu tenho condições, então eu posso. Eu não dependo de ninguém. E era a mesma coisa que acontecia com a igreja. A igreja, ao contrário de Esmirna, era rica, tinha condições financeiras boas e automaticamente não dependia de Deus. Laodiceia depositou o seu tesouro, a sua confiança no Senhor, nos seus tesouros, perdão. Eles depositaram tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que eles tinham mais profundo nos seus tesouros, e esqueceram do Senhor.
Não depositamos as nossas confianças nos nossos tesouros, onde a traça e a ferrugem corrói. Depositamos as nossas confianças no Deus de Israel, no Senhor dos Senhores. Ah, irmão, mas eu não sou rico, eu não tenho condições financeiras. Mas você deposita em outras coisas. Às vezes você é inteligente e deposita a sua confiança na sua inteligência. Às vezes você tem algo na sua casa que você deposita a sua confiança neste algo na sua casa e não deposita no Senhor. O que acontece? Você não confia em Deus. Aí automaticamente, quando aquilo some, quando aquilo acaba, meu Deus, o que aconteceu? Jesus começa a se desesperar. Irmãos, quando depositamos as nossas confianças, a nossa confiança no Senhor, pode vir o que vier, pode vir tribulação qualquer que seja, mas estaremos firmes. Assim como o irmão depositou a sua confiança no Senhor, nós também devemos depositar, porque quando as dificuldades, os problemas, as circunstâncias vierem em nossas vidas, depositaremos a nossa confiança no Senhor e tudo vai passar como num piscar de olhos. Eu tenho condições boas, favoráveis, eu posso tudo, então eu não dependo de Deus. Você não depende agora, mas quando a coisa apertar, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Meu Deus, me ajuda, me socorre. Está certo mesmo, mas volte um pouco atrás. E era para você ter depositado a sua confiança em Deus, e você não teria passado o problema que você está passando no exato momento. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor diz bem assim: e não sabes que és um desgraçado. Olha como o Senhor chama a igreja de Laodiceia, de desgraçado e miserável. Maldito é um homem que confia no outro homem. E pobre. Vocês são ricos? Amém, glória a Deus. Mas espiritualmente são? Estou falando da carta, viu, irmão? Não estou falando dos irmãos, não. A igreja de Esmirna não tinha nada, não tinha sustento algum. Se eu não me engano, foi a igreja de Esmirna ou não que mandou uma oferta para o apóstolo Paulo, mesmo não tendo nada, não me lembro. Mas a igreja de Laodiceia tinha tudo, mas não tinha nada perante o Senhor. Você pode ter tudo aqui nesta terra, mas se você não tiver o tesouro que está nos altos céus, diante de Deus, você não tem nada. Eu e você não tem nada. Não deposite a sua confiança no tesouro terreno, que acaba, que passa, que perece, que fica. Deposite no Senhor. Aconteceu um negócio comigo, eu não sei se eu vou me lembrar agora. E eu estava muito aflito mesmo. E eu disse: Senhor, eu quero parar. Eu quero desistir. Eu acho que foi no ensaio da UMADEPA, uns tempos atrás. Senhor, eu quero parar, eu quero desistir, eu não aguento mais. Eu fui sincero com Deus. Eu não estou confiando em Ti. No mesmo dia, eu não estava nem esperando. Veio uma irmã usada por Deus e disse assim: Deus mandou lhe dizer para você não desistir. Para você não parar. Que grandes coisas eu tenho para fazer na sua vida, como outros já falaram. Irmão, se eu estou aqui hoje, pregando na minha sede, é porque o Senhor tem falado comigo, tem cuidado da minha vida. Eu não mereço estar aqui. Se fosse pelos meus méritos, eu não merecia estar aqui. Mas a prova é o Senhor, que olhou para mim e disse: esse é o meu filho, eu hei de cuidar dele. Eu hei de zelar por ele. Eu não mereço, irmãos, estar aqui.
Nunca vou merecer estar aqui em cima, onde os santos homens de Deus pregam a palavra. Eu nunca vou merecer. Foi o Senhor que me colocou aqui, não fui eu não, irmãos. Foi Deus que me colocou aqui, para estar aqui com vocês hoje à noite. Sabe por quê? Porque depois desse dia eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a depositar a minha confiança em Deus. Sempre aparece um empecilho para abalar minha fé. Mas eu disse, Senhor, eu vou confiar em Ti. Foi o Senhor que me colocou, foi o Senhor que me deu. Então eu vou colocar em Ti. A responsabilidade é tua. E é isso que você tem que fazer também. Confia no Senhor e o demais Ele fará por ti. A hora já está passando, perdão, irmãos. E é cego, pobre e cego. A igreja era cega. É isso que acontece quando não depositamos a nossa confiança no Senhor. Você fica cego espiritualmente diante do Senhor. Quer depositar a sua confiança em outra coisa? Amém, deposite. Mas espiritualmente você fica cego. Deus pode aparecer na tua frente, mas tu não vê Ele. Deus pode falar com você através desta palavra, do louvor que foi entoado, mas você não ouve a Ele. Sabe por quê? Porque a sua confiança foi depositada em outra coisa, não foi em Deus. Aí Deus chama você, fala com você, o tempo já está acabando, perdão. Aí Deus chama você, chacoalha você, fala, eu estou à porta e bato, eu quero entrar. E você fica despercebido. Para terminar, vou passar para o final. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A sua confiança está em Deus? Se estiver, amém. Mas se não estiver, coloque a sua confiança em Deus. Porque quando o Senhor bater no teu coração, na porta do teu coração, ouça, deixe Ele entrar, porque Ele quer fazer morada. Ele há de fazer grandes coisas na sua vida, assim como fez na minha, Ele pode fazer na sua. Irmão, eu não posso, eu peco muito, eu tenho que ajeitar a minha vida perante o Senhor, para depois servir a Ele, para depois ir para a casa dEle. Assim que eu ajeitar a minha vida, eu vou servir a Deus, amém. Ajeita a sua vida, mas quando Deus voltar, você fica. Deus está à porta do teu coração e batendo, dizendo que quer entrar, e você fica negando. Não negue ao Senhor quando Ele está batendo na porta do teu coração, assim como Ele fez ali em Cantares de Salomão, que a sua noiva estava dormindo e o noivo queria entrar e ela, não quero sujar os meus pés, agora não, volte outra hora. Quando o noivo foi embora, ela desejou o noivo, mas o noivo já não estava mais. Então deixa eu lhe dizer, quando Deus entrar na tua vida, haverá mudança, mas deixa Ele entrar primeiramente, deixa Ele habitar no teu coração, deixa Ele habitar na tua vida, deixa Ele transformar o seu ser. Há de fazer grandes coisas pela tua vida, há de transformar a tua casa e a tua família, há de transformar você, mas primeiramente deixe Deus entrar.